Todos temos uma caminhada com Deus e muitas vezes olhamos para uma pessoa e pensamos que ele está lá porque, pronto, foi sempre assim. Mas não é sempre assim. A pessoa chegou lá porque tomou certas decisões na vida e fez certas coisas, passou circunstâncias, então tudo isso faz-nos aquilo que nós somos hoje. Então, hoje vamos continuar a falar aqui com o Bispo Pedro, que na primeira vez já falámos da caminhada até a salvação, e quando era jovem já começou a se estar envolvido nos sons e nos vídeos e esta coisa toda. Continuamos. Então, eu comecei a servir a Deus num departamento que era o vídeo e o som. Deu-me muito gozo durante vários anos e portanto, desde os meus 16, 17 anos, eu servi a Deus nessa área. Ao mesmo tempo ainda davas a estudar. Ainda estava a Sim, estudar, sim. sim. Foi um período muito engraçado. Eu corria da escola para a igreja e depois, como tínhamos muitas coisas a fazer, se calhar alguns pais não acham engraçado isto, mas pronto. Eu chegava tarde a casa, porque passava tempo no estúdio da igreja a fazer o que tinha a fazer. Muitas vezes ia a pé para casa, ainda de Alvalade ao Milhares, são mais ou menos 4 km a pé, que eu fazia, porque já não havia autocarros. Depois, como levantava muito cedo, ia dormir para as aulas, portanto essa parte não é um tão bom testemunho. Mas quero dizer, pronto. Mas correu bem, porque Correu sempre bem, passei né? de Deus ano e estava sempre consigo, tive pronto. boas Ok. notas. Não tive as notas máximas, mas tive sempre notas acima da média, graças a Deus, no meio disso tudo. Portanto, É por causa disso tudo. ou por causa disso tudo. Por causa disso. Na altura eu não fazia por isso, não é? Sim, Fazia sim. porque era mesmo a minha paixão. E aconteceu, já agora, vou dar aqui um testemunho à parte. Eu, como digo, como vocês ouviram, eu converti-me com 15 anos, comecei a servir a Deus com 16, 17, já como diácono no departamento de som e vídeo, e chegou uma altura, aos 19 anos, que os jovens, a cabeça dos jovens muda, não é? A malta começa a ter outros sonhos, outros desejos. E chegou uma altura que o apóstolo, através do diretor do departamento, convidou-me para ir a tempo integral. E eu sabia que tinha chamada de Deus, na verdade eu sabia que tinha chamada de Deus desde miúdo, desde muito miúdo, porque as coisas de Deus atraíam-me. Eu tive uma noção depois, quando me converti, comecei a saber mais da Bíblia e por aí fora, isto é uma chamada que eu tenho de Deus, porque não era normal um miúdo de 6 anos querer ler a Bíblia. Eu ler uma revista que era a Cruzada, era uma revista católica, que falava da vida dos santos, que falava das missões, não é uma coisa muito normal. Portanto, à medida que eu cresci, eu percebi, eu tenho uma chamada a Deus, há aqui qualquer coisa que é diferente. E só que também com isso vêm outros desejos, não é? Nós começamos a ter outros projetos de vida, começamos a ter outras ideias e por aí fora. E quando o apóstolo me convidou, através desse diretor, devia eu ter 19 anos, salvo erro, para vir a tempo integral, disse, tempo integral, não, eu quero servir a Deus, mas eu tenho outras ideias, outros projetos, quero outras coisas. Que eu estava a pensar, assim, em dinheiro e coisas assim. Várias coisas, Sim. queria conhecer outras coisas, sei lá, sim, também dinheiro, uma profissão, tinha um projeto que era ter uma casa, um carro, tinha uma série de coisas. E pensei, isto pode ser isto assim não vai ser tão fácil, vou ficar, pronto. E disse que não naquela altura. E disse que não, e começa um ano da minha vida que é um desastre. É um desastre porque não é que aconteceram várias coisas, nomeadamente, de repente, vem uma infelicidade cá dentro. Há coisas que não são tangíveis, não são mensuráveis, não dá para explicar. Eu, de repente, tudo o que faço, eu não estou feliz. Há uma tristeza grande que eu já não conhecia, que já nem sabia que já existia. E não só Sem, isso... na verdade, uma razão aparente. óbvia. Sim. Quer dizer, eu era a mesma pessoa, os mesmos problemas que eu tinha antes, que é aquelas coisas que todos os jovens têm, eu tenho depois disso. Sim. Mas de antes não me incomodavam tanto, Sim. são situações normais, e de repente tudo é uma tristeza. A pessoa sente-se infeliz. Eu via-me a chorar sem saber porquê que eu estou assim. E chega a dezembro desse ano, portanto isto aconteceu na convenção de 91, 92, não posso precisar. Passaram uns 3, 4 meses, pronto, é isso. Okay. Chega a dezembro, Sim. exatamente. Eu tinha dito na convenção, não, tenho outras sim. ideias, tudo bem, ok. Chega a dezembro e eu entro no hospital. Com uma pericardite, que é uma coisa que eu acho que sei que é relativamente, não é
Quer dizer, pode se tornar num problema quando se transforma uma endocardite, até pode levar à morte. Eu entro com 19 anos em Santa Maria em cardiologia. E com aquela doença que os médicos, de repente, já não é aquela e já tem outra. E o que é que pode ser isto? E o que é que não pode ser? Exames, batalhão de exames. E num piso de cardiologia, onde estão lá a maior parte das pessoas que estão lá, não é todas, mas a maior parte, têm 70 anos, têm 80 anos. E um dia a gente acorda e o vizinho da direita já não está lá, porque entretanto partiu para outro sítio. Pronto. Para cima ou para baixo. É. E isto para um jovem de 19 anos, é complicado. E cada vez mais, não, mas isso também pode ser qualquer coisa no miocárdio. E eu começo a Então, ver, eles nunca mais nem sai sabiam aqui. bem o que é que era. Não sabiam bem o que era, parece-me uns gânglios que eles também não sabiam do que era, e com isto tudo passava-se 15 dias. Pois. E 15 dias no hospital é uma eternidade. No meio onde Sobretudo estava, para quem né? tem 19 anos Sim. e sobretudo Onde estava. Sim, que de vez em quando a gente perde os amigos da cama ao lado. Não é bem os amigos, mas a cara conhecida que está ao lado. E no meio disto tudo eu percebi aqui qualquer coisa que... E eu arrependo-me. Peço a Deus, ó Deus, perdoa-me. Eu já tinha dito há muitos anos atrás que ia servir-te para sempre. E nesta oportunidade eu virei à direita e escapei-me disto. Eu me arrependo. E passados uns dias disto ter acontecido, eu ter feito esta oração, ok, os médicos, conforme veio, já não encontravam nada nas análises, estava tudo bem, vamos embora. Então, no final, Vais entrou, passar o Natal a tomou-se casa. coisas e depois saiu, mas nem Sim. nada aconteceu, nem nada... Sim, não, Pronto. graças a Deus correu tudo bem. A única coisa que eu tomei foi a Cetalgina, que é um género de uma aspirina, que é a única coisa que eles me deram, e um batalhão de exames, e eles não sabiam de onde é que vinham os gânglios, das infecções, e o que é que poderia, pode haver aqui qualquer coisa no miocárdio. E pronto, e de repente saí tudo bem. Na verdade, nem me deu para escapar à inspeção da tropa, que fiquei apto para todo o serviço militar. Portanto, desapareceu Ok. tudo, não fiquei com sequelas, não fiquei nada. com nada. E pronto, começa a minha vida. E de repente veio uma alegria, veio novamente aquela coisa que tudo começa a Mas correr aí bem. começou a falar, falou a diretora no final. Aí foi assim, ok. eu sabia que tinha feito a oração Sim. e que agora tinha de tomar uma ação. Sim. Já tinha alguns anos de crente e sei como é que Deus funciona. E fui ter, nem sei se falei com o apóstolo diretamente ou se falei com o diretor na altura. Ou se falei com o diretor e ele depois foi falar com o apóstolo. Acho que foi assim. E eu disse, olha, aquilo que aconteceu, eu estou arrependido, se o apóstolo precisar de mim, eu estou disponível. Ok. Pronto, e aquilo ficou assim, o diretor disse, senhora, falou ao apóstolo. O apóstolo deve pensar, este tipo quer ser eu, qualquer coisa assim, não posso precisar. E comecei novamente a servir a Deus, como eu servia de antes, tudo bem, eu já continuo a servir. Comecei a trabalhar, E já tinha outra vez a alegria, que eu estava a dizer. a alegria, Sim. correu-me tudo bem, Sim. um emprego maravilhoso, com carro, com ordenado, estava contente a fazer aquilo que eu estava a fazer, mas mesmo tudo a ir maravilha. Passa-se um ano. Já eu tinha-me esquecido disto e estava muito contente porque estava tudo a correr bem e assim, como assim eu não estava a tempo integral, não é? Assim, então afinal está tudo a correr bem. Esta oraçãozinha, no final. Sim, porque eu fiz, quando eu fiz aquela oração de arrependimento Sim. e disse a Deus, eu percebi, esta é a tua vontade, Senhor, Sim. mas não era a minha. Sim. É que às vezes a pessoa pensa que tem de sentir a mesma coisa e tem de estar de acordo com Deus. E isso não é verdade. Deus às vezes leva-nos para... Jesus, quando vai à cruz, não é porque sentiu, é porque era a vontade do Pai. Tanto que ele diz, livra-me disso. E eu, na verdade, naquela altura, em boa verdade, não era aquilo que eu mais desejava, mas eu sabia que era aquilo que Deus desejava e, portanto, não a minha vontade. Eu vou para lá, não Eu vou aquilo- fazer, Pronto. exatamente, eu vou fazer o que Deus quer e não o que Sim. me apetece. Mas estava a correr bem porque eu estava a fazer aquilo que eu queria. E passou-se mais ou menos um ano estamos novamente perto de uma convenção e esse diretor vem dizer, olha, então vem trabalhar a tempo integral, vem a tempo integral para a igreja. E eu a pensar, isto tudo, eu pensava que aquilo já não ia acontecer. Não só pensava que isto ia acontecer, como estava num momento excepcional a nível profissional, a nível financeiro, estava mesmo tudo a correr bem. E volta novamente, e agora? Mas eu sabia o que é que tinha dito na cama do hospital. Eu sabia de onde é que tinha saído Sim. e sabia a oração que eu tinha feito. E então, de facto, foi aí que eu entrei a tempo integral na igreja e também tudo depois correu bem e foi muito bom. E tudo aquilo que eu idealizava e que tinha como alvo acabou sempre por acontecer. E pronto, foi assim essa primeira parte. Passa-se uns tempos, Bispa. Estou a servir a tempo integral no departamento de som e vídeo, todo contente.
Aliás, isto é só para dizer que não vale a pena a gente fugir de Deus. Quando Ele tem um plano para nós, é só um desgaste para nós, não é para Ele, porque Ele tem todo o tempo do mundo e, Sim. portanto, a luta vai ser connosco e o desgaste é nosso. Portanto, é a questão de se a gente aprende depressa ou se alguns demoram mais tempo a aprender. Eu demorei algum tempo a aprender, depois noutras situações, mas Deus está sempre no controle e se nós amarmos a Deus, Deus compõe sempre a coisa. Passam-se alguns anos, eu estou a servir a Deus no som e no vídeo, todo contente, a fazer aquilo que eu até gosto. Eu sempre gostei muito de trabalhar com máquinas mais do que com pessoas. Esta era a realidade. Eu não tinha muito prazer em falar, em comunicar, não era de todo a minha onda. Eu gostava de trabalhar com máquinas. As máquinas são muito mais fáceis. Tem um manual e aquilo em geral funciona de acordo com o manual, não há grandes surpresas e quando há surpresas a gente consegue dar a Desliga-se, volta. pronto. Troca a Desliga-se e máquina. pronto, faça um shutdown, um restart. Então eu não gostava, o elemento humano para mim não era uma coisa muito importante. Claro que as pessoas que eu gosto, não é? Isso aí eu gostava de estar com essas pessoas. Mas assim, num âmbito trabalhar, humano, assim, pronto. assim, não era assim tanto a minha onda. E chega uma altura que o apóstolo começa-me a puxar. Primeiro fui presbítero, mas não queria dizer absolutamente nada, não é? E de repente eu vejo-me, eu não sei se isto é um bom testemunho, mas vejo-me logo como bispo. Eu passei de presbítero para bispo, por uma série de situações. Eu nunca tinha pregado num grupo familiar e de repente sou bispo. E só para vocês imaginarem, eu tive um diretor, um pastor, que eu ia ao grupo familiar dele e que ele um dia se lembrou de me dar a lição. Eu, por obediência, dei a lição. Eu escorri a suor quando dei aquela lição. Quando acaba a lição, a primeira coisa que eu disse é: pastor, se você põe-me novamente a dar o grupo familiar, eu nunca mais apareço aqui. Porque era doloroso para mim. Era bastante doloroso para mim dar uma lição. Então, eu só tinha dado uma vez na vida um grupo familiar. Que foi essa experiência. Foi essa experiência. Foi essa experiência. E agora eu era bispo. Bem, bispo, se calhar não tenho que pregar. E foi bispo, passei comecei a dar as reuniões de segunda e terça-feira em Alvalade. Não, a primeira coisa que aconteceu foi o apóstolo pôs-me a dar uma reunião de segunda ou terça-feira, que era cura divina, salvo erro. E, portanto, aí comecei aí foi eu ter de pregar por fé. Quer dizer, eu nem estava preocupado com a fé para as presenças nem para nada. Se não viesse ninguém, melhor ainda, está a ver? Mas tinha de aprender a pregar e pronto. Aí comecei a pregar e ainda por cima o apóstolo também pôs-me como diretor da intercessão de Alvalade. Eu nunca tinha, quer dizer, eu fazia o meu PDC, intercedia para as coisas normais, mas o departamento de intercessão assim de Alvalade, eu não era propriamente aquilo que eu desejasse mais. Mas foi impressionante, porque Deus pôs-me aquilo no coração e eu tive pouco tempo, não chegou a um ano, na intercessão como diretor da intercessão de Alvalade e aprendi muito nesse departamento e ganhei até um grande gosto por esse departamento porque tivemos vitórias. Lembro-me de uma vez que o apóstolo chama a salvação, nós estávamos na sala de intercessão, tínhamos um monitor e ninguém vinha. E de repente deu-nos assim uma ira santa e começámos a fazer o que tínhamos a fazer na intercessão, que eu não vou explicar agora, e de repente começa-se a levantar pessoas da audiência e a virem à salvação. Foi num dos dias que eu vi mais salvações, pelo menos do tempo que eu estive como diretor em Alvalade, sei lá, umas 10 salvações, já na segunda parte da música, quando não vinha ninguém. Portanto, comecei a ter um gosto porque vi os resultados da intercessão. Então já estava conformado, que na intercessão já estava conformado na reunião de terça-feira, e o apóstolo diz-me assim, e de repente lembra-se que eu vou como bispo para o norte, para a regional do Porto, pastorear igrejas e pastorear pastores. E foi outro drama, não é? Foi um calafrio, foi um esforço. Mas nessas coisas o Pedro depois também dizia, não vou, não tem isto, ou pronto, aceitava, aí sendo foi de Deus diferente. Foi diferente, bispa, porque naquela altura Deus já me tinha avisado que aquilo ia acontecer. Já tinha avisado? Já sabia? Eu já sabia. Naquela altura eu estava no departamento de som em vídeo e recebi um carro da igreja para fazer o meu trabalho. E o carro era um carro novo.
E num dos momentos que eu tinha a fazer o meu PDC, sai-me uma oração que é esta: ó Senhor, eu sou um privilegiado, tenho um carro novo, muitos pastores não têm este carro como eu tenho. Se tu quiseres, utiliza-se de mim para eu te ajudar naquilo que tu quiseres com o carro que tu estás-me a dar. E eu já sabia que Então, Deus ia... a oração que saiu de boca, pronto. É, Bispa, porque Deus faz muitas vezes isso comigo, Sim. que é, de repente, no momento que eu estou a orar, a fazer um PDC ou assim, Deus põe uma oração e um desejo que só está naquele momento, que não tem nada a ver com a minha vontade. Portanto, eu nunca consciente ia pedir para fazer aquilo que eu estava a pedir a Deus. Portanto, mas de repente eu tinha uma vontade de fazer aquilo e um desejo que expressei naquela oração. Só que depois aquela vontade, Sim. aquele desejo desaparece. Sim. Voltamos ao normal. Sim. Mas eu sabia que aquilo queria dizer qualquer coisa, que eu ia ter de pregar o Evangelho. Porque veio esse sentimento, há tanta gente lá em cima que num carro tão bom tem de fazer tantas distâncias. Se tu queres que eu faça isso, Senhor, eu vou fazer. Mas depois desaparece essa vontade, desaparece essa presença, desaparece aquele momento, não é? E só passado um bom tempo de eu ter feito essa oração, portanto isto deve ter sido em outubro de 2006, finais de 2006, o convite, não foi um convite, foi uma instrução que o apóstolo deu, começa em junho de 2007, 6 meses depois, mais ou menos. Portanto, eu aí já não... Claro que dá aquele frio, ai Senhor, onde é que me meteste? Mas eu não disse nada. O apóstolo até fez referência a isso. Então você não tem nada a dizer, não vai se mandar para o chão a dizer que não faz, qualquer coisa assim. Não, porque eu já vinha, eu sabia que aquilo ia acontecer, era uma questão de tempo. Portanto, mesmo quando eu fui para a reunião de terça-feira e para a intercessão, eu sabia que estavam a preparar qualquer coisa e, portanto, não valia a pena voltar novamente à cama do hospital para aprender a licença. Sim, já sabia. Essa lição já passou. Sim, a malta vai ficando inteligente nestas coisas. E, portanto, apesar de um grande aperto no coração e na barriga, eu fui fazendo. E chegou então a junho, julho de 2007, eu vou para a regional do Porto. E aí começa uma aventura, não é? Pessoas. Trabalhar com pessoas. Aí era fugir das pessoas. Eu lembro-me que a igreja do Porto tinha mais ou menos 30 pessoas, eu achava aqui uma multidão. Então eu deixava o co-pastor que estava no Porto, depois durante um tempo foi pastor, deixava esse pastor na igreja do Porto e fugia para a igreja mais pequena da regional, que era Viana do Castelo. Que tinha 3 pessoas, então não podia estragar muita coisa, né? Mesmo que aquilo corresse mal, não podia estragar muita coisa. E para mim 30 pessoas era uma multidão. E foi andando assim, e Deus foi-nos abençoando, foi acrescentando pessoas, e houve um dia crítico, muito crítico, que foi um dia que o apóstolo tinha marcado, vinha as excursões de Lisboa e tinha marcado uma cruzada no Porto. E que o Porto, a sala do Porto, a igreja do Porto, estava completamente à pinha. Não só com as pessoas do Norte, mas com as pessoas que vinham a Lisboa, e eram curiacos que tinha vindo para ministrar. E o apóstolo foi todo bem, o apóstolo vai pregar, estava todo bem disposto, não é? Ok, glória a Deus. E de repente eram 2 e tal, desse domingo, a cruzada era às 16, 17, não posso precisar. O apóstolo fone me diz: eu não vou poder ir, tenho aqui umas reuniões, você faz a cruzada. Aquela altura eu fechei-me no gabinete e estive ali várias horas a pensar se vou fugir, se não. Mas literalmente a pensar se vou fugir ou não. A minha mulher percebeu-se e montou guarda à porta do meu gabinete, para o caso de eu ir fugir. À janela não, porque o gabinete não tinha janela. Ok, bom. Mas à porta, literalmente ficou à porta, porque ela pensou: ele vai fugir. E sinceramente passou-me isso, não só me passou isso pela cabeça, tive ali 2 ou 3 momentos que eu vou fugir disto tudo, porque para mim era uma situação de pânico. Sim. Eu estava a sentir mesmo pânico. Foi demais, ponto. Muito, Bispa. Eu sei que isto pode parecer tonto, hoje em dia, eu também, se me contassem isso, eu pensava: este tipo. Mas naquela altura foi um sentimento muito real de fuga mesmo. Minha mulher ficou à porta, eu não quis falar com ninguém. Não sabia, tive de ver o que é que ia pregar, porque não estava preparado, não é? No meio destes nervos, preparar a lição. Sei que, no fim, sempre fui para pregar. E a distância do altar ao meu gabinete, ou do meu gabinete ao altar, foi uma via torturosa. Deve ter sido, foi a via até o Calvário para mim. E durante todo aquele tempo tinha um pensamento: tu vais fugir, tu vais escapar. Eu estava cheio de medo e a tremer. E no momento que meti o pé no altar e abri a boca para começar a reunião, veio algo sobre mim, que hoje eu sei que é Deus, quer dizer, eu também sabia na altura que era Deus, mas que era Deus, a unção de Deus, que eu transformei-me. Transformei-me para liderar o louvor, transformei-me para pregar,
E isso deu-me uma experiência que me ajudou e compreendi Deus, como é que Deus faz isso no futuro. Ou seja, em outras situações que eu tive. Nós às vezes estamos à espera que antes Deus dê-nos essa Sim, vontade, essa força, sim. antes. E muitas Não. vezes não acontece. Há um caminho que eu tenho que fazer sozinho. Yeah. Para mim foi o caminho desde o meu escritório até ao Até lá. altar. E a partir de que eu meti o pé, que eu tomei essa ação, veio Deus e foi uma cruzada maravilhosa. Para mim foi a melhor cruzada que eu tive. Não sei se para os outros foram, mas para mim foi a melhor cruzada que eu tive por tudo aquilo que aconteceu, por essa experiência. Porque a partir daí já não era eu, era Deus e tudo foi fácil. Então, em muitas coisas depois, no ministério, naquilo que eu faço, seja no jurídico, seja nas igrejas, aquilo ficou marcado para mim. Há alturas que eu não sinto absolutamente nada, até sinto o contrário, medo, desânimo, pânico, mas eu sei que se eu tomar a atitude certa, Deus vai entrar na altura certa. A entrada no parte jurídica também foi... Portanto, isto começámos nas regionais, tudo Sim. que foi acontecendo, foi a coisa, e um dia o apóstolo chama-me para eu fazer parte do jurídico. Eu aí não sei se não mandei-me para o chão. Tinha acontecido exatamente, a minha mulher sabe, uns tempos antes eu estava muito triste. Não sei porquê, daquelas coisas que a gente não sabe porquê. E estava a orar a Deus novamente e vem novamente uma oração que sai da minha boca que é: ó Deus, eu quero ajudar o apóstolo. Estas orações são tão perigosas. Mas assim, eu quero ajudar o apóstolo, eu quero levantar os braços, aquilo que tu quiseres, eu vou ajudá-lo. Isto foi um mês antes, talvez. A minha mulher sabe dessa oração. Portanto, Deus pôs-me numa situação, primeiro, desanimado, depois que eu procurasse a Ele. Eu sei que isto parece estranho, mas se eu tivesse tempo eu explicava isto pelo Bíblia, que acontece algumas vezes. E pôs na minha boca, porque Deus não entra à força, não nos obriga. Deus pôs na minha boca o desejo que Ele tinha para que eu fizesse. E, portanto, eu dei-lhe autorização para Ele fazer isso. É uma coisa engraçada. E portanto, quando o apóstolo diz, vem para eu estava, quando eu fiz aquela oração, irmãos, eu estava à espera de qualquer ajuda, menos a do jurídico. Eu não gostava de pessoas, não percebia nada, grande coisa de... Quer dizer, tinha umas noções, porque o meu avô tinha tido negócios, portanto eu tinha umas noções. A minha área de estudos também tinha sido uma área de letras e de direito, e portanto eu tinha umas noções, mas nunca pensei... Na verdade, se eu tivesse seguido, depois teria ido para a área do direito, mas nunca pensei nisso. Não era eu vinha de uma área técnica, não é? É ali que eu gostei. E, portanto, quando aparece aquilo, quando o apóstolo pede, aí eu acho que tive vontade de mandar-me para o chão. Mas lembrei-me exatamente daquilo que tinha acontecido um mês antes. E aceitei, temendo e tremendo, porque era a pior coisa que podia-me acontecer. Detestava a área. Nós estávamos cheios de situações jurídicas que nada simpáticas e fomos andando. E aconteceu novamente a mesma coisa, à medida que nós vamos andando, Deus põe o poder e vai resolvendo aquilo que nós não somos capazes de fazer. E foi uma aventura de alguns anos, que ainda continua a ser uma aventura de alguns anos, continua a ser uma aventura, mas na altura foi uma aventura muito intensa, que Deus foi trazendo aquilo que aconteceu na pregação, aconteceu depois no Sim. departamento jurídico. Muito bom. Olha, para acabar, dá lá mais uma palavrinha às pessoas que estão nos a assistir, talvez tendo a sua chamada e caminhada e... Quando nós dizemos que temos uma chamada, muitas vezes nós pensamos que uma chamada é aquilo que eu gosto de fazer ou que eu quero fazer. E não é. Jesus teve uma chamada e a chamada dele não foi fazer aquilo que ele queria, foi não fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que enviou. Quando Deus nos chama, nunca vai ser para fazer aquilo que tu gostas, aquilo que te apetece, aquilo que... Nunca vai acontecer isso. Deus vai te chamar para fazer aquilo que é necessário e é um plano que Ele tem para a tua vida e que muitas vezes não tem nada a ver com as tuas capacidades, nem aquilo que tu sabes, nem às vezes com os teus talentos. Deus traz-nos para um sítio quando os nossos talentos e as nossas capacidades não valem de nada e que tu dependes dele para fazer as coisas acontecer. Portanto, quando a pessoa diz que tem uma chamada, está a querer dizer que estou disponível para Deus fazer aquilo que Ele quer, como Ele quer. E assim é que acontece e assim é que vais dar frutos. Muitas vezes as pessoas, eu se calhar estou a alongar, mas muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem: tenho uma chamada para o louvor, tenho uma chamada para isso. Amados, isso não existe. Nós temos uma chamada para fazer aquilo que Deus precisa, quando Ele precisa.
E Deus põe e tira talentos, e às vezes, claro, a pessoa pode ter talentos naturais que Deus lhe deu e que Deus pode querer até utilizar. Mas isso não é ter uma chamada. Ter uma chamada é ter a disponibilidade para ajudar Deus e Ele é que faz as coisas acontecer. É isso que eu posso vos dizer. E pronto, muito obrigada. Então, acabamos aqui mais uma caminhada, que na verdade está a continuar esta caminhada, mas pelo menos esta conversa para agora acabou. Até uma próxima.